contra a relação de consumo, vocês vão saber o que tem que ser evitado, quais as práticas que têm que ser evitadas quando desenvolverem sua atividade como técnico em administração dentro de uma empresa, ou mesmo com a sua própria empresa. Nada impede de um técnico futuramente ser o proprietário de uma empresa e ter que se ater, tem que seguir o Código de Defesa do Consumidor. Seguindo como atividade, certo? Essa atividade já é uma preparação para a nossa ACI, que é a Atividade Curricular Integradora. Então, a Atividade Curricular Integradora, vou buscar que vocês integrem todas as aulas, certo? Que a gente trabalhou até agora, para poder verificar se vocês têm realmente condições de desempenhar a função de técnico. Então, nessa atividade da aula de hoje, vocês vão elaborem um contrato de prestação de serviço durável, transporte, diversão, hospedagem, certo? Então, modelos não faltam, é só pesquisar na internet. Agora, atenção a questões de redação, formatação, a fonte, qual é a fonte mesmo? 12, no mínimo, certo? Cláusulas que visem a bloquear o direito do consumidor têm que estar destacadas em negrito, com espaço para o consumidor assinar. Então, atividade 1, um contrato de prestação de serviço durável. Um contrato de prestação de serviço não durável. Então, vocês vão ver a atividade e vão ver quais o que se enquadra nisso aí. Então, consulte a apostila, consulte a lei, certo? Todo o material disponível dentro do AVA. E a 3, vocês vão relacionar 5 crimes contra a economia ou relações de consumo, indicando a fundamentação, artigo, inciso, a linha correspondente. Então, crimes contra a economia ou relação de consumo estão lá no nosso código, certo? CDC, ou na Lei 8137, que trata da questão da economia popular, trata dos crimes financeiros também. Então, atividade fácil, simples. Em caso de dúvida, temos o nosso chat, temos o nosso fórum, ou em último caso o e-mail do professor está lá também no fórum, certo? Está lá disponível, é só frequentar o fórum. O que falta aos nossos alunos é frequentar o chat e frequentar o fórum. Garanto que as dúvidas iam ser bem menores e bem mais fáceis de se resolver as atividades. Não esqueçam de utilizar o nosso guia, certo? Minha atividade é SFO, certo? Sabe fazer e orientar. Então, esse é o objetivo final do nosso técnico em administração. Ele tem que saber desenvolver atividade, certo? E ensinar mais alguém. É o chamado efeito multiplicador. Então, vocês têm que desenvolver esta capacidade. Por isso que a gente traz esse guia, que está disponível lá no AVA, para que vocês tenham a capacidade de fazer a atividade proposta, certo? Baseado em um caso concreto, aplicando a legislação e tendo a capacidade de orientar mais alguém, seja um auxiliar de vocês ou a própria chefia, certo? Então é importante vocês desenvolver a capacidade não só em relação às atividades, principalmente na prática, certo? E não simplesmente pegar uma tarefa e delegar ao auxiliar para ele resolver. Vocês vão ter que pegar a tarefa junto com o auxiliar e orientá-lo a desenvolver a tarefa. Então, muito importante isso. Não esqueçam de colocar a nossa fonte de pesquisa. Tem que ter o linkzinho para verificar lá se a produção é independente, certo? A autoria do trabalho, para evitar a questão de plágio e outras coisas, certo? Prazo para entrega, dia 25/1 até às 18 horas. Este prazo é improrrogável, então não esqueçam disso.
tem uma semana para desenvolver essa atividade. Aí não pode acontecer de chegar às 23 horas lá do dia 25 e o aluno me perguntar se pode enviar atividade por outro meio. Então a regra do jogo, certo, do curso é postagem dentro do AVA, dentro do ambiente do aluno. Não pode, o professor tem que estar resolvendo problemas porque o aluno não seguiu as regras previstas para o nosso módulo. Então, vocês como técnico aprendendo a legislação, vocês estão aprendendo as regras do jogo e como aplicar.